Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor, amém. Boa noite, prazer mais uma vez estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. Vamos à mensagem da Bíblia, as filhas de Sara. Primeiramente, Gênesis, capítulo 17, os versos 15 e 16. 1 Pedro, capítulo 3, verso 6. Gênesis 17, versos 15 e 16, primeiramente. Assim nos diz na santa e gloriosa palavra do Senhor, em Gênesis capítulo 17, versos 15 e 16. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. E o nosso segundo texto, assim nos diz em 1 Pedro capítulo 3, versículo 6. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Pai amado, Pai querido, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, com o coração transbordante de alegria, Senhor, eis-nos aqui, alegres para ouvir a Tua palavra, Pai. Queremos aprender mais de Ti, estamos dispostos, Senhor, a Te ouvir. Vem, Paizinho, e fala aos nossos corações e ajuda-nos a ser muito mais do que apenas ouvintes da Tua palavra, mas principalmente praticantes da mesma. Te oramos e te agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém. Casamentos. Como nós estamos vendo os casamentos cada vez mais destruídos. Por que é que tantos casamentos acabam fracassando? Alguém disse certa vez: o bom senso evitaria muitos divórcios, mas evitaria muitos casamentos também. O bom senso evitaria casamento. Tem muitos casamentos que acontecem de uma forma precipitada, inadequada. Quando viu, está casado. Mas depois de estar casado, o bom senso precisa prevalecer. E o bom senso, já estando casado, prevalecendo o bom senso, mantém o casamento. Deixa eu lhes dizer uma experiência pessoal. Se eu conhecesse antes a palavra de Deus, eu não teria terminado meu primeiro casamento. Seguramente, se eu conhecesse a palavra de Deus antes, estaria casado, porque eu faria de tudo para manter o meu casamento
Eu já tenho 3 filhas casadas do primeiro casamento. E um dia desses, eu conversando com minha filha Edna, do segundo casamento, nós avaliávamos a situação de uma das irmãs dela, minha filha, que havia, por falta de bom senso, se precipitado e casado. E logo em seguida já estava querendo deixar do marido. E nesse meio tempo ela me ligou pedindo meu conselho. E aí Edna me disse: papai, o que é que o senhor aconselhou a minha irmã? Que ela se separasse ou que ela continuasse? E disse: minha filha, eu sou muito sincero para você. Se isso tivesse acontecido antes de eu ter conhecido Jesus, eu, sem pestanejar, teria dito para minha filha: deixa esse caba safado, larga esse sem vergonha e vá tentar a sorte outra vez. Apesar de já ter filha, já tinha uma criancinha. Mas agora que eu conheço a palavra, o conselho que eu dei para minha filha foi: lute pelo seu casamento, perdoe ele. Mas pai, não tem mais nem menos. Perdoe, você tem uma filha, botou no mundo, e você agora vai ter que pagar o preço, vai ter que aguentar a consequência dos seus atos. É a lei da semeadura e da colheita. Você plantou, colha. Tire uma lição e lute, segure o seu casamento. Graças a Deus ela me ouviu, repensou, engoliu em seco, está casada até hoje e está bem. O marido se converteu, ela também, e eu tive o prazer de entrar com ela no casamento dela, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, lá de João Pessoa. E aí eu fico pensando, se eu tivesse dito: larga esse caba sem vergonha, minha filha seria uma mulher separada, tendo que enfrentar lutas sozinha, uma mulher amarga, porque teria um casamento fracassado, e mais uma criança nesse mundo crescendo sem a presença do pai, ou presenciando o pai e a mãe discutindo eternamente, sem se acertarem. A mulher sábia edifica sua casa, a tola com suas próprias mãos a destrói. E aquele lar, porque ela foi sábia, ela conseguiu passar por cima do orgulho próprio, da vaidade, do amor próprio, porque há algo acima disso tudo, que chama família, que precisa ser preservado. Perdoou. É interessante como a mulher acaba perdoando mais do que o homem. Se o homem adultera, a mulher sofre, mas abençoadas filhas de Sara acabam suportando e aceitando situações com essa visão realmente de preservar o núcleo familiar. Mas quando é o inverso, quando é a mulher que trai, os homens têm muito mais dificuldade realmente de perdoar. É fruto de milhares de anos de uma cultura machista, mas não vou entrar neste assunto agora. Por que tantos casamentos acabam fracassando? Nós vemos no texto que nós lemos que Sara foi uma mulher abençoada por Deus e deveria ser seguida pelas mulheres cristãs como padrão. 1 Pedro 3, verso 6 diz: como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Diz que ela então era tida como um exemplo. Ela está mencionada, inclusive, chama muito a minha atenção, na galeria dos heróis da fé. Ela é uma das 2 únicas mulheres que são mencionadas na galeria dos heróis da fé.
Lá em Hebreus capítulo 11, verso 11, a outra mulher que é mencionada é Raabe, a prostituta, é mencionada na galeria dos heróis da fé. E Sara também é mencionada ao lado de Raabe. Sara quer dizer princesa, mãe de muitas nações. E também ela era uma mulher bela, como está em Gênesis 12, verso 11. Essa mulher, irmãos, Sara, ela viveu há milhares de anos atrás. Ela não liderou nenhum movimento, ela não realizou nenhuma grande obra, mas ela foi uma boa mãe, foi uma boa esposa. E ela, por isso, foi uma mulher abençoada por Deus. E por isso, até hoje, a memória de Sara é admirada e é honrada em toda a terra. A Bíblia, ela não omite os seus graves erros como uma serva de Deus. Sara também teve falhas. Por isso eu acho interessante, os personagens da Bíblia são tão humanos quanto nós. Sara, ela foi uma mulher, ela foi uma mãe, ela foi um exemplo para você, amada irmã que está me ouvindo aqui. Na verdade, ela era até um pouco parecida, com todo o respeito, com as mulheres. Ela era uma mulher impaciente. Será que você é uma mulher impaciente também? Em Gênesis 16, verso 2 e 3, nós vamos encontrar a história de Abraão com a serva deles, de nome Agar. Está em Gênesis 16, versos 2 e 3, eu vou ler para você. Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Vamos entender melhor. Temos visitantes aqui. Com a demora divina no atendimento da promessa, que ela ficaria grávida, que ela daria à luz a um filho, mesmo ela já sendo de idade avançada e estéril, ela tornou-se impaciente em ver cumprida a promessa de Deus na sua vida. E ela fez uma coisa aqui que seria abominável nos nossos dias. Abraão foi chamado por Deus para dele ser feita uma grande nação. Ele já estava em idade avançada, e ela também, já tinha passado das regras. Mas, para que os impossíveis de Deus possam ser mostrados numa vida, exatamente ele pegou pessoas que já estavam idosas e que, aos olhos humanos, não poderiam ter filhos. Era preciso apenas que eles confiassem que Deus cumpriria o que havia prometido. Mas a impaciência de Sara, e o tempo passando, e isso acontece com muitos de nós, o tempo vai passando e nós não temos paciência de esperar a promessa se cumprir na nossa vida, queremos logo resolver. E o que ela fez? Ela tentou dar um jeitinho, ela tentou resolver com as próprias mãos, com a própria iniciativa. O que ela faz? A cultura da época, é importante que se diga isso, permitia. Ela chega e chama Abrão e diz assim: Abrão, em outras palavras, né? Estou parafraseando aqui a Bíblia. Eu já estou velha, Abrão. Eu acho que esse negócio aí Deus esqueceu da gente. Então, vamos fazer o seguinte, Abrão. Eu estou louca para ter uma criança nos meus braços. Eu quero ter um filho. Por que você não coabita com a nossa serva Agar? E ela é novinha, perfeita, é bonita, vai gerar um filho bonito, e esse filho vai ser meu. E como o que hoje nós chamaríamos de barriga de aluguel, usa uma mulher
para engravidar e o filho é da outra. Já naquele tempo ela já inventou a história da barriga de aluguel. Mas pensa bem, irmão, dá para você que é casada, tem seu marido, chegar e dizer: por que você não dorme com a empregada? Tem um filho com ela e eu vou criar o filho como se fosse meu. Ah, tá certo. Abraão achou boa a ideia e foi, e durante algum tempo certamente ele ficou tendo relações com Agar, até que ela engravidou. Aí pronto, agora já engravidou, a mulher mandou, ele aproveitou e a Agar engravidou. Ela se precipitou, quis resolver com seus próprios meios, não soube ter paciência e esperar em Deus. Eu lhe pergunto, não necessariamente você usou do mesmo artifício, mas pense comigo, essa altura do seu casamento, você que já está casada ou que já não está mais, não teria agido, quem sabe, por impaciência, e essa impaciência acabou interferindo nos planos de Deus na sua vida e acabou trazendo consequências, porque a partir dali Agar começou a inclusive debochar de Sarai. Ela se precipitou, mas nós vemos que ela era um pouco mais parecida com as demais mulheres, com todo o respeito. Vimos que ela era impaciente e ela era também uma mulher de gênio dominante. Abraão a ouvia, mas ela era muito dominante. Abra em Gênesis 21, os versos 10 e 12. E disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Ela já tinha tido o filho dela e agora ela estava mandando que Abraão pegasse o filho que tivera com a escrava e se livrasse deles. Mandou o pai botar o filho fora. Ela mesma induziu ele a ter relações com a escrava. E aí agora ela chega e manda botar ela fora. E Abraão, como ela era dominante, fez isso. Botou no deserto Agar e o seu filho Ismael. Irmãos, isso perturbou com certeza demais Abraão, porque envolvia o filho dele. Aí entra, respeitadas as proporções, o relacionamento, por exemplo, no segundo casamento, quando já tem filho do primeiro. Eu vivi isso com a Dalmira, quando tivemos que nos relacionar. Eram as minhas filhas, mas para ela não era a filha dela. Foi difícil, porque elas no começo faziam de tudo para separar eu dela, para fazer eu voltar para a mãe delas. E eu, como pai, vivia numa situação muito difícil. As minhas filhas trabalhando contra, e eu não podia maltratá-las, porque era minha filha, mas ao mesmo tempo eu tinha que defender minha mulher. Ô situação difícil. E eu imagino o sentimento que Abraão ficou. Mas aí Deus falou com ele, e Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Ele atendeu então a ordem de Deus e liberou a escrava com o seu filho. Ela era muito parecida com as mulheres de hoje. Ela também era uma mulher de pouca fé, com todo o respeito às irmãs que estão me ouvindo. Em Gênesis 18, os versos 12 a 15, quando Deus estava dizendo que ela ficaria grávida, olha como foi que ela reagiu. Deus estava dizendo que ela engravidaria, e aí no texto sagrado diz: por isso riu consigo mesma quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso,
ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Em sua fé pequena, Sara chegou a mentir para o Senhor e tentou enganar Deus. Veja o verso 15. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri. Mas Deus disse: não negue, você riu. Pouca fé. Ela não acreditava que Deus fosse capaz de fazer aquele milagre na vida dela. Talvez como você que está me ouvindo agora, diante das circunstâncias você olha e diz: isso é impossível de acontecer. Mas o impossível está no nosso dicionário, não está no dicionário de Deus. Haverá algo impossível para Deus? Quantas e quantas vezes disseram para Adalmira: desiste de Edson. Edson não tem jeito, pode desistir. Teve um pastor que disse: Adalmira, eu desisto de seu marido, não quero mais saber dele. E ela disse, na autoridade do Espírito Santo e em defesa da nossa família, ela disse: você pode desistir dele, mas eu não desisto do meu marido. Eu creio que Deus vai transformá-lo. E não é que eu estou aqui hoje pregando a palavra. Haverá algum impossível para Deus? Não há. Não há nada impossível para o Senhor. Mesmo sendo como Sara, mulheres e mães que me ouvem, impacientes, dominantes no lar, com pouca fé e até por algumas vezes recorrendo a uma mentirinha, saiba que Deus a ama, saiba que Deus deseja abençoá-la. Corrija os seus erros, identifique onde você está falhando e com a ajuda do Espírito Santo, corrija os seus erros e busque ser uma bênção para os seus. Você, mulher, foi colocada como coluna dentro do seu lar. As mulheres são tão fortes, são guerreiras, por isso Deus as fez auxiliadoras dos homens. E a Bíblia diz que mulher virtuosa, quem achará? Ela não diz homem virtuoso, ela diz mulher virtuosa. E a Bíblia diz mais, eu comentei ainda há pouco: a mulher sábia edifica a sua casa. Ela não diz o homem sábio edifica a sua casa. Mas não tem por que você, mulher, ficar temerosa, porque se Deus a fez assim, Ele já a preparou com tudo o que você precisava. E esta é a sua missão dentro do lar. Pague o preço, lute pelo seu casamento, para manter a paz, a harmonia, a união no seu casamento. Olhe para os seus filhos, eles não pediram para nascer, mas nasceram. Estão aí indefesos, carentes, dependendo de você, do casal. Eu, quando era pequeno, eu tinha pânico. Os meus pais brigavam e eu ia chorar desesperado no meu quarto, pedindo a Deus que não deixasse eles se separarem, porque eu me sentia tão desprotegido, tão carente, e eu não sabia o que seria de mim se eles se separassem. Hoje eu olho para Adalmira e o sentimento que me vem ao coração é um sentimento muito gostoso, que é um sentimento que é um amor maduro, é um sentimento de gratidão por tudo que ela fez por mim. Quando me perguntaram no concílio de examinação para pastor como era a minha mulher, eu comecei a chorar e disse: é um anjo que o Senhor colocou no meu caminho para me mostrar o caminho da salvação. E hoje a gente tem aqui e acolá alguns pontos que desencontramos, mas quando olhamos para todos os pontos que
que a gente combina, os que desencontram são tão pequenos, e com tolerância, principalmente dela, ela é muito mais tolerante e paciente, conseguimos superar as dificuldades e já vamos para 19 anos de casado. E a sensação que eu tenho é que é muito bom você olhar para sua casa, ver o lar estruturado, depois de ter passado por tanta tribulação. E a sensação hoje, a gente tem se dado por conta, sorri um para o outro e diz: que bom, nós estamos envelhecendo juntos. E ela tem paciência com o velho, e eu estou tendo paciência com a velha, mas eu não deixo essa mulher por nada desse mundo, só que quando Jesus me levar. Mas no começo não era assim. No começo eu saí de casa 3 vezes, botei as roupas dentro da mala e saía para deixá-la, mas Deus me trazia de volta na mesma noite, não deixava eu ficar fora um dia sequer. Hoje a gente valoriza tudo isso quando vê a bênção de Deus sendo derramada sobre o nosso lar, sobre a família, e vê que a família é unida e cada vez mais unida em Jesus. Não tem nada melhor do que uma família realmente unida, cordão de 3 dobras, pela 3ª dobra, que é o Senhor Jesus. Mães como Sara, elas seguem a liderança de seus maridos. Efésios capítulo 5, verso 24 diz: como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Aqui que é difícil, né? Ser submissa ao seu marido. Quem é o submisso lá na casa de vocês? É o marido ou é a mulher? Mas a palavra de Deus está dizendo que as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. E não vem com aquela história não, o homem dizer lá em casa: a última palavra sempre é minha. Sim senhora, sim senhora. Não, as mulheres têm que ser submissas. Vamos para o nosso texto então, 1 Pedro capítulo 3, o versículo 1. Vejam que Paulo alerta os efésios que as mulheres têm que ser em tudo submissas ao seu marido. E Pedro também escrevendo, diz em 1 Pedro capítulo 3, verso 1: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido. Olha aí, ó, tanto Paulo quanto Pedro batem na mesmíssima tecla. Mulheres como Sara, mães como Sara, seguem a liderança de seus maridos. Aí você vai dizer: pastor, o senhor não conhece o meu marido, aquele é uma besta. A senhora se casou com uma besta? Quando casou ele não era uma besta. Ah, mas ele se transformou, ele mudou muito. A palavra diz que você seja submissa, ou seja auxiliadora, e preste atenção, aprenda com a palavra de Deus. Ele mudou, tornou-se uma besta. Se ele mudou tanto, ele precisa de ajuda, da sua ajuda. Alguma coisa aconteceu que fez com que ele mudasse. E se você, que é a sua ajudadora, auxiliadora, não o auxiliar, ele vai encontrar outra lá fora que vai ser compreensiva, que vai ser boazinha, vai ser mais novinha, vai ser mais cheirosa, mais bondosa, até ela se tornar a mulher dele. Enquanto não se torna, é tudo isso. Depois que se torna a mulher, que aí ele chega em casa e ela começa a dizer: olha, o fulano fez isso, o gás faltou, a Energisa está com a ordem de cortar a energia aqui. Essas crianças não param de chorar. Eu estou cansada de lavar roupa, de lavar louça e de arrumar a casa, e eu estou aqui, não aguento. Pronto,
Quando a amante deixa de ser amante, passa a ser a esposa, aí ela perde todos os atrativos. Enquanto isso, vidas estão se destruindo, vidas estão se perdendo, crianças estão sofrendo, e o sofrimento de uma separação é algo terrível. Então, ainda não separou? Lute pelo seu casamento. Já separou, mas você acha que tem coisa em comum? O leite não derramou todo? Sempre sobra alguma coisa, e o pouquinho que sobra, Deus faz o litro encher novamente? Que dá para encontrar alguma coisa no litro? Lute pelo seu casamento. Tenha fé que Deus vai mudar o seu marido. Como? Através da sua vida. Esse é o grande segredo. Não adianta você orar: Deus, transforma meu marido. Se você não orar: Deus, começa comigo, começa me transformando, me mostre o que foi que ele viu em mim, que ele não gostou, que ele saiu, que ele está saindo, que eu mude, para que ele veja mudança em mim e sinta vontade de estar em casa. Um exemplo rápido: final de semana para mim era terrível. Eu odiava quando chegava o sábado, porque eu tinha que ficar em casa, não ia trabalhar no banco. Hoje, para me botar para a rua, tem que ser os pontapés. Vá no supermercado, saia, vai no... Não quero, eu quero ficar em casa. Vá lá, mano, eu tenho que comprar o remédio na farmácia. Vai você, eu não quero sair. Não tem lugar melhor para mim do que a minha casa. Quer comprar uma briga, querer que eu saia de casa no final de semana. Eu estou ficando velho, tá certo? Rabugento. Mas viu, percebe a transformação? Onde antes para mim era uma toca de cobra, passou a ser um ninho de amor. Que coisa boa eu poder chegar e reconhecer que houve essa mudança na minha casa, na minha vida. Eu estava já com o coração estraçalhado, literalmente. Me aposentaram por causa disso. Pressão alta, depressão neurótica. E cadê tudo isso? Deus acrescentou não sei quantos anos mais. Por quê? Porque o que arrebenta com uma vida é você ter uma vida conjugal toda arrebentada, destruída. Você não tem paz, você não consegue sentir alegria em nada, e isso se reflete no interior, nos sentimentos, e acaba estourando em doenças, com certeza. Mas quando se consegue, com a ajuda de Deus, eliminar esses problemas, as doenças vão-se embora, porque você se sente amado, você passa a amar, e a vida começa a ficar tão bonita, vale a pena viver. As mães e as mulheres como Sara, elas acreditam na conversão do marido. 1 Pedro capítulo 3, verso 1, a parte B. A parte A é: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido. E a parte B é: para que, ouça bem, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. Você crê na palavra de Deus? Você crê que isso é possível? A Dalmira não podia pregar para mim. Ai dela que viesse me falar de Bíblia. Eu era capaz de engolir ela e a Bíblia junto, e os pastores e a igreja toda que viesse. A única forma que ela encontrou foi obedecendo a palavra. Preste atenção. Se você quer preservar seu casamento, quer ganhar seu marido para Jesus, porque se ele está sem Jesus, seu casamento também está. Ela não podia pregar para mim. Ela passou ainda uns 2 anos sem experimentar uma mudança exterior aparente. Eu olhava para ela, via ela do mesmo jeito. Para mim, Jesus não tinha mudado nada na vida dela. Mas a partir do momento que ela teve esta consciência e que ela entendeu que a mudança tinha que ser nela, aí eu comecei a olhar para ela e ver o reflexo de Jesus na vida dela, e a desejar ter para mim aquela paz que ela estava tendo.
e ela não precisou pregar com palavra alguma para mim, só com suas atitudes, só com os seus gestos. Aliás, exatamente como a Bíblia está dizendo, para que, se ele ainda não obedece à palavra, era o meu caso, seja ganho. Eu fui sem palavra alguma, como? Por meio do procedimento de sua esposa. Mudou. Antes eu olhava para ela, uma perua, com perdão da expressão, cabelo todo oxigenado, cheia, parecia uma árvore de Natal toda enfeitada, as roupas mais extravagantes, curta e ousada. E que isso houve transformação de vida? Não houve, porque na verdade a mulher que acha que consegue pegar o marido com esses artifícios, mas se ela principalmente não mudar o interior, ele continua olhando para ela e não vê nada de novo ali. A mudança vem de dentro para fora. Quando você começa a mudar interiormente, o seu exterior reflete isso. E eu passei a olhar para ela quando ela tirou, no caso dela, não estou pregando doutrina aqui de roupa, não, era no caso dela, porque o Deus dela era aquilo. Quando ela tirou as joias, quando ela começou a botar manguinhas e ajeitar os decotes, não mais mostrando os seios, não mais mostrando a coxa, não mais com a roupa colante delineando as formas, eu comecei a ver mudança nela. E aquilo ali foi que realmente me ganhou. Eu passei a vê-la com outros olhos. Ela passou a ser mais paciente. Mudou. E eu queria aquela mudança para mim também. Ore diariamente pela conversão do seu marido, mas não pregue apenas com palavras para o seu marido. Siga a liderança dele. Ele continua sendo o líder dentro de casa e vai continuar sendo sempre. É o homem da casa, é o chefe da casa, vai continuar. Siga a liderança, seja sensível às necessidades dele, deixe claro que depois de Deus, ele é a sua prioridade. Priorize seu marido. O marido às vezes chega morto e cansado do trabalho, e a mulher encontra 1 milhão de prioridades antes de dar um pouco de atenção para ele. Tá certo? Você tem uma pilha de roupa ou de prato, quem é mais importante? É ele ou é os pratos da casa? As coisas se acabam, as pessoas são eternas. O que é mais importante? Manter a casa limpinha, arrumadinha, ou manter o marido satisfeito, contente? Medite nisso. Tenha uma vida cristã bonita, de forma que o seu marido venha ver e não ouvir apenas o Evangelho de Cristo. Só ouvir não adianta, ele precisa sentir vontade de vir ver. E nisso aqui nós temos contado algumas vitórias. Algumas irmãs estão seguindo a orientação e estão podendo cantar o hino da vitória. O objetivo é que os maridos sejam ganhos sem palavra, mas pelo procedimento da mulher. Às vezes parece que nós ainda não compreendemos o poder de um bom testemunho. As mães e mulheres como Sara, elas são puras e simples. Os versos 2 e 3. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro e aparato de vestuário. Aqui é um calo nas igrejas. Pastor, quando envereda para pregar esse texto, tem muita gente que sai torcendo o nariz, mas essa é a palavra de Deus e o meu compromisso é com Deus. Não estou dizendo que você não deva usar um aparato, um brinco, um colar, o que for. Não é o que o texto está dizendo, não é isto. Ele está dizendo que a beleza não é a exterior que importa, é a beleza interior. Foi o exemplo que eu dei ainda há pouco com relação a Dalmira. Olha, ele diz: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelo, adereço de ouro, aparato de vestuário. Mas seja o que? Seja, porém,
o homem interior do coração. Aqui não é homem macho, a figura é a nova criatura. O homem, a nova criatura no coração, que a pessoa se transforma quando Jesus passa a habitar. Seja o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo, olha a roupa que ele está falando, de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Eu olhava para Dalmira, ela lá cheia de brinco, disse daquilo e continuava reagindo comigo, gritando, falando mal, me xingando, maltratando. Não havia mudança. Então, quando o coração dela começou a se transformar, e quando ela começou a mudar a maneira de me tratar e de reagir, aquilo que me chamou a atenção era a beleza interior. Ela foi se transformando numa pessoa bonita por dentro, que para mim, eu não sei quanto a você, o mais importante é essa beleza interior. Porque a exterior, irmãos, ou só serve para se mostrar para os outros, e quando é na vida do casal, cá para nós, na hora do amor, se apaga a luz, o que fala é o sentimento. Adianta beleza exterior, se por dentro a mulher é uma megera, não adianta nada. Por isso os casamentos acabam fracassando. Irmãos, irmãs, o que Deus está dizendo é que o que importa é que a mulher tenha uma vida casta, uma vida pura, que ela leve uma vida reverente, com temor a Deus, que a beleza é no íntimo do seu coração, que ela tenha um espírito manso e tranquilo. Isso tudo é que é precioso diante de Deus e que produz os efeitos diante dos homens. As mulheres, como Sara, respeitam os seus maridos. Os versos 5 e 6, ele vai dizer: pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus. Ele diz que as mulheres se vestiam, se apresentavam dessa forma, não com adereços de ouro frisado no cabelo, mas com a beleza interior. Ele está dizendo: pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. E o verso que nós abrimos: como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Seja você a maior fã do seu marido e vibre com os seus filhos. Tenha orgulho de ser mãe. Quero concluir falando para os maridos. Orientações aos maridos e aos filhos. O verso 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade. Não é jogar um chinelo nela, não. Porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. No lar, queridos, existem momentos para ser rei, mas como homem eu lhes digo que gostoso mesmo é sentir-se súdito de uma rainha a quem você ama muito. É bom ser rei, mas é muito melhor ser súdito de uma rainha que nos encante a cada momento. Marido que não trata bem a sua esposa está com uma vida espiritual fracassada. Um casamento de sucesso é aquele no qual nos apaixonamos muitas vezes pela mesma pessoa. A cada momento surge uma paixão nova e sempre pela mesma pessoa. Esse é um casamento bem-sucedido. O marido cristão, segundo o versículo citado, então, precisa viver com entendimento no lar, ter sabedoria, tratar a esposa com honra, entender que a mulher é a parte mais frágil e entender que a esposa tem os mesmos direitos, e lembrar que os maus tratos para com a esposa impedem o relacionamento com Deus. Concluindo,
trago-lhes uma ilustração. Amando o inimigo. Certa vez, um homem foi visitar o pastor, dizendo que queria se divorciar da sua mulher. O pastor disse: meu irmão, a Bíblia diz que você deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Está em Efésios capítulo 5, verso 25. E o homem respondeu: mas eu não consigo, pastor. E de qualquer forma, eu não sou perfeito como Cristo. E o pastor então disse: então, se não consegue assim, lembre que Jesus mandou amar o nosso próximo. Você não pode continuar a amar a ela como o seu próximo, que está em Marcos 12:33? E o homem disse: mas ela me traiu, ela não me trata como o próximo dela. Eu não consigo amar aquela mulher como meu próximo. Então, disse o pastor insistente, eu só tenho mais uma palavra do Senhor. Está em Mateus 5:44 e Lucas 6:27. Amai os vossos inimigos. Os casamentos, eles podem ser até planejados no céu, mas eles devem ser vividos aqui na terra. A responsabilidade é sua, é minha, é nossa. Se cada um fizer isso, nós vamos começar a ver as famílias se amando cada vez mais. Que a palavra de Deus seja aplicada em cada coração e que surta os seus efeitos para a glória do nome de Deus nas nossas vidas. Lembre-se, ter sucesso no casamento não significa encontrar a pessoa certa, mas tornar-se a pessoa certa. Que Deus abençoe o meu casamento, que Deus abençoe o seu casamento também, em nome de Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Deus mais uma vez segura em minha mão. Minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte e fraco eu estou, mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis. Me torno um vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. E me leva além. Deus mais uma vez segura em minha mão. Minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte e fraco eu estou, mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis. Me torno um vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem e me leva além. O meu sonho de
Tua presença me renova nessa hora. Vem, ó, vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem e me leva além. Estou sentindo minhas forças indo embora. Tua presença me renova nessa hora. Vem, Senhor, vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem, Senhor, e me leva além. Me leva além, Senhor. Programa Momentos com Jesus.